Boa noite, comunidade do CCPA. Hoje contamos com a presença do nosso querido convidado, Ricardo Perini. O Ricardo esteve presente aqui no evento do Sexto Encontro Nacional da CEPA Brasil. Ele apresentou o trabalho Perguntas de Kardec e Respostas dos Espíritos, disponível em e-book no nosso portal, né, no e-book do evento. O Ricardo ele é professor, ele é físico, possui doutorado pela PUC de São Paulo. É autor de livros espíritas, de livros paradidáticos na área de física médica. É educador espírita e facilitador de cursos desde os anos 1980. Atualmente, o Ricardo colabora com a USE Lapa e com o grupo espírita Ondas de Amor, cujo canal no YouTube está aqui na descrição desse vídeo. Hoje, o assunto que o Ricardo nos traz para nossas reflexões é Allan Kardec e o progresso da ciência. Então, passo a palavra ao Ricardo. Muito bem-vindo, Ricardo. Olá, boa noite a todos. Olá, Beto, tudo bem? É, estamos aparecendo os dois na janela? Não, agora está aparecendo só você. Ah, tá bom. Então, boa noite a todos, boa noite, um prazer aqui estar com vocês. Eu agradeço muito o convite. Estive aí presencialmente, né, no início de maio, no encontro da CEPA Brasil, que foi muito importante, muito proveitoso e uma convivência muito amiga aí com todos, não é? E aí, hoje, o nosso objetivo é tratar um pouco dessa questão a respeito de qual a atitude de Kardec frente às ciências da sua época, por um lado, não é? Como é que ele lidava com as questões científicas das ciências de um modo geral, enquanto fazia as pesquisas na área da mediunidade, etc. E como é que nós aqui, né, no século XXI, lidamos com isso? Essa é a questão, né? Essa é a questão principal. Eu vou colocar aqui então alguns slides para ir fazendo acompanhamento daquilo que eu vou falar e depois, à medida que tiver questões, etc., aí o Beto vai estar apresentando, né? Já está aparecendo os slides, né? Já estão aparecendo. Legal. Tudo bem, então, essa ideia, Allan Kardec e o progresso da ciência. Então, quando a gente está falando em ciência aqui, eu vou me referir mais à questão das ciências, das chamadas ciências naturais, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui, analisar exemplos da evolução conceitual das ciências naturais, desde a época em que Kardec escreveu as suas obras espíritas até os dias atuais, né? Isso para alguns tópicos no campo das ciências naturais. Nós sabemos que hoje em dia a gente tem vários pesquisadores, aí muitos deles participaram do encontro aí da CEPA, né, Brasil, e que estão desenvolvendo pesquisas fantásticas aí na área das ciências humanas, da sociologia, da antropologia, da história, etc., né? E nós queremos aqui enfocar um pouco a questão da evolução das ciências naturais, que ainda tem sido pouco explorado no meio espírita e que também tem consequências filosóficas. Pode não parecer, mas tem, né? E refletir como é que isso influi na nossa compreensão do espiritismo e como é que isso deve ou acaba influindo no modo como a gente divulga o espiritismo, né? Como a gente analisa e divulga o espiritismo. Então, fazer um pouquinho do contexto histórico aí, para a gente poder estar analisando a época de Kardec, né? A gente sabe que o século XIX, em que Kardec trabalhou, né? No, no- Tanto no seu trabalho
como professor, né? O professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, que ele trabalhou, pelo que se sabe, pelo menos uns 30 anos aí lecionando, não é? Então, desde essa época até depois da época em que ele se dedicou às suas atividades de pesquisa espírita, né? Ele conviveu com uma época muito fecunda para investigações e aplicações científicas. Houve uma multiplicação de sociedades científicas, não é? De cada área. Kardec mesmo, segundo as pesquisas históricas aí de muitos pesquisadores que estão trazendo muita luz aí na historiografia, né? Ele era vinculado, ele se vinculou a várias sociedades científicas, Sociedade de História Natural, de Ciências, de História mesmo, Sociedade da área do ensino para educação, etc. Então, ele tinha uma base de formação bastante grande. Então, existia esse ambiente fervilhante aí, em relação ao progresso da ciência. Por outro lado, as tradições religiosas da época na França e aí nos países em volta, que eram predominantemente das religiões judaico-cristãs, não é? Elas tinham outra visão. Elas insistiam nos dogmas, aquelas as crenças que elas pregavam e que deveriam ser aceitas religiosamente, sem qualquer sombra de dúvida, né? Nós sabemos de várias autoridades religiosas que, ao contrário, né, frente à ciência, anatematizavam as evidências científicas. Muitos cientistas foram perseguidos, principalmente aqueles que traziam, né, opiniões que divergiam aí dos dogmas da religião, traziam trabalhos que abriam um pouquinho alguns assuntos muito importantes. E isso criou aí um clima, né, desde o começo do século XIX, de polarização entre ciência e religião. É muito interessante que Kardec manifesta isso, né? Ele registra isso, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, né? Ele registra bem essa questão da polarização entre ciência e religião, que era o que se vivia mesmo na época, né? Kardec desenvolveu as suas investigações aí da metade do século XIX para frente, né? As investigações das manifestações espíritas nesse ambiente. E logo, por conta dos resultados que ele foi obtendo e também das consequências daquilo que ele estava fazendo, né? Análises racionais, é, das informações que os espíritos traziam, né? Ele logo concluiu que o espiritismo tinha de fato, aquele espiritismo que estava se formando a partir do trabalho dele, com vários médiuns, né? Tinha de fato um caráter de ciência de observação e também, por outro lado, de doutrina filosófica. Ciência de observação era basicamente as ciências naturais, né? Que analisava os fenômenos da natureza, observando e tirando conclusões. Mas, por outro lado, das informações dos espíritos nascia uma doutrina filosófica. Ah, Só que Kardec, diferentemente das tradições religiosas, né, da época dele, muito provavelmente por causa da sua formação científica polimática, né? Em que ele se aprofundou tanto na linguística, na, 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 nas regras da gramática francesa, etc., né? E até nos estudos de astronomia, de história natural, etc., por pertencer a essa sociedade. E nós sabemos que isso realmente é verdade, porque ele, em muitos momentos, ele lecionou tanto a gramática francesa quanto a astronomia, né? Para a mesma turma, talvez por falta de outras pessoas especializadas, etc., mas ele acabou fazendo isso. E por conta desse conhecimento e da formação como educador, ele enxergando o espiritismo como ciência de observação,
tentou consolidar os conceitos espíritas junto com as ideias científicas da sua época. Não contra, mas ao contrário, a favor, e tentando integrar, tentando associar aquilo que ele pesquisava com as ideias da física, da química, da paleontologia, da geologia, da biologia da época, porque a meta dele era que o espiritismo era algo que teria que ser integrado à cultura vigente. Teria que ser um auxiliar das ciências, um auxiliar da religião, e não necessariamente uma religião especificamente, né? E aí a gente vê nas diversas obras que ele publicou, né, que ele discutia a interação de espiritualidade com questões filosóficas, várias questões, questões psicológicas, questões referentes à educação, né? Nós lembramos que antes do período Kardec, o Rivel publicou livros, vários livros, no campo pedagógico, né? Inclusive livros em que ele tentava explorar um pouco como é que o sistema educacional francês poderia se aperfeiçoar. Ele enviou isso para as autoridades que estavam elaborando o sistema, que eram responsáveis pelo sistema de educação francês, né? Tentando influenciar ali, né, em como a educação se dava, né? Ele trabalhou com questões sociológicas, questões éticas, históricas, políticas, várias questões políticas que estão ficando mais claras aí com as pesquisas mais recentes. E aí, né, a gente vê, por exemplo, nos livros que Kardec escreveu como introdutórios, por exemplo, o que é o Espiritismo, né? Ele lê lá aquele livro que ele faz em forma de diálogos com o cético, com o religioso, etc. E no diálogo com o cético ele diz assim, que o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Então, era intenção de Kardec colocar a filosofia espírita nascente, que estava sendo elaborada, em diálogo com os outros ramos da ciência. Aqui ele toca nos ramos ligados ao que a gente chamaria de ciências humanas hoje, né? Mas também Kardec abordou várias questões da área das ciências naturais. Ciências naturais na França, né? Eram a astronomia, a química, a física, a geologia, a biologia, a paleontologia era o corpo que se chamava as ciências exatas ou ciências naturais, né? Não chamava de exatas, eram naturais. E ele não colocou isso, ele incluiu conteúdos, conceitos dessas ciências dentro das obras espíritas. Nós encontramos conceitos das ciências da época, desde o Livro dos Espíritos, mas até a Gênese, durante a Revista Espírita, ele foi colocando, porque ele ia fazendo a contraposição, ia fazendo a junção das duas culturas, né? Claro que ele não colocava, não falava, por exemplo, né, como ele falou no Livro dos Espíritos, sobre geração espontânea, por exemplo, que era um conceito da época, que era aceito na época, né? Ele não colocou ali para que aquele conceito fosse congelado, fazendo parte do corpo do espiritismo. Não era essa a ideia. E ele dizia que não era bem essa a ideia. O que ele queria? Ele queria apresentar a doutrina espírita, a filosofia espírita, em diálogo com as outras ciências. Mais ou menos naquela linha, né, que ele coloca lá dentro daquela, sintetizado naquela famosa frase que vai aparecer depois no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Em que Kardec diz que fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, se é em todas as épocas da humanidade, aquilo que ele estava colocando não podia ficar congelado no tempo. Tá certo?
Não teria sentido ficar congelado no tempo e ele dizer, não, essa noção da ciência é aquela que vai perdurar daqui 200 anos. Não tem sentido. Então ele sabia que ele estava colocando aquilo. O que ele fazia era fazer o que as tradições religiosas não faziam. As tradições religiosas usavam as mesmas ideias e às vezes os mesmos modelos em que elas foram formadas 1.000, 2.000 anos antes. Um exemplo disso, né, é o uso que o catolicismo fez logo no início da sua formulação, né, nos primeiros séculos da Era Comum, em que ela se aproveitou de um modelo cosmológico que foi elaborado no século II por um grego chamado Ptolomeu, não é? Que colocava a Terra como centro e todos os outros corpos do sistema solar e do universo girando em torno dela. E a igreja se apropriou daquele modelo, que para a época fazia algum sentido, talvez, em função dos conhecimentos que se tinha, mas se apropriou daquilo e congelou. Então ela falava, ela expunha essa mesma ideia no século XVIII, no século XIX. Quer dizer, aquilo já não tinha mais o menor sentido em relação a tudo aquilo que já se tinha descoberto na astronomia, na física, etc. Né? Então, o que Kardec queria era colocar a ciência daquela época, mas sabendo que ela iria progredir. Então, por que Kardec fazia isso? Porque ele, como ele coloca lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para ele, as leis do mundo material e as leis do mundo espiritual vinham da mesma fonte que era Deus, né? As leis do mundo material e do mundo espiritual, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. E é natural. Se Deus aqui criou todas as leis que existem no universo, né? Como é que a lei que o homem chamou de X vai se contradizer com a lei que o próprio homem chamou de Y? A divisão é puramente humana, né? A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Então, esse era o ponto, né? Na visão de Kardec, a ciência não era estática. E o espiritismo também não podia ser estático. Se ele classificou, considerou o espiritismo como ciência de observação, as ciências de observação não eram estáticas, não podem ser estáticas. Quanto mais observações e descobertas, ela vai se enriquecendo. Em toda ciência se forma, a partir de observações, algumas concepções, algumas teorias. Se elabora teorias para explicar aquele conjunto de fenômenos. Mas daqui a pouco se descobre mais algumas coisas, constata outros fatos, o que o cientista vai fazer? O que os cientistas vão fazer? Vão rever a teoria, aperfeiçoar a teoria, até fazer outra, se for necessário, para poder abranger aquela nova teoria, né? Isso é mais ou menos padrão nas ciências, né? Se houver um fato que a teoria não explica, é necessário que você busque aperfeiçoar aquela teoria, né? Kardec tinha consciência disso, ele tinha noção de como a ciência evoluía, ele não podia, seria muito ingênuo da parte dele, irreal da parte dele, imaginar que aquele conceito científico que ele estava colocando lá era algo que ia ficar ad eterno, né? Ele não fazia isso. Lá em A Gênese, né, o capítulo 1 da Gênese, que é um capítulo fantástico, né, porque Kardec caracteriza o Espiritismo, ele diz que uma última característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é e não pode deixar de ser essencialmente progressiva. Então, olha, na Gênese, quer dizer, Kardec desencarnou no ano seguinte, né, da publicação da Gênese. Então, já no fim do trabalho dele, ele está dizendo, olha, essa ciência que nós estamos trabalhando, essa
doutrina que nós estamos formulando, ela é progressiva, como todas as ciências de observação. E ele completa, olha, pela sua substância, ela alia-se à ciência. Então tem que ser aliada da ciência, né? Então, veja, nós, para mostrar essa progressividade, né, o que Kardec fazia, como é que ele trabalhava na elaboração da doutrina, né? Ele ia também reelaborando as ideias da doutrina, os conceitos da doutrina, ao longo das suas publicações. É interessante ver isso. Tem certas coisas que aparecem no Livro dos Espíritos, que quando ele vai escrever a Gênese, por exemplo, ele muda. É muito interessante isso. Quem quiser fazer um curso de Espiritismo e ficar só em um livro, não vai entender o processo da construção da doutrina, porque ele vai mudando, ele vai aperfeiçoando. Ele vai, às vezes, veja, ele vai, às vezes, negando aquilo que ele falou no livro, no outro livro. É muito interessante isso. Ele reelabora suas ideias a partir do quê? De novas pesquisas que são feitas de alguma maneira, de novas comunicações mediúnicas que ele analisa e que trazem outro ponto de vista, de novas descobertas científicas que ele toma conhecimento, que nem tudo ele conseguiu tomar conhecimento, e a ciência entre produzir um saber e ele ser divulgado nos outros países, né? Não é que nem hoje, né? Que o cientista produz um artigo, aquele artigo é publicado na internet e todo mundo hoje, né? Acessa, tem conhecimento no momento seguinte da publicação. Não, naquela época existia, não tinha internet e tinha o problema do idioma. Não é porque se publicou uma revista em inglês que todo mundo na França tomava conhecimento rapidamente, imediatamente e vice-versa, né? Então, a coisa era um pouco mais lenta, né? Mas nas próprias obras ele muda isso, e não só nas obras, mas nas edições das obras. Nas próprias edições, ele vai aperfeiçoando as ideias segundo a evolução das pesquisas que ele fazia com a mediunidade e a evolução das pesquisas que as ciências, em paralelo, faziam. Então, eu criei aqui uma tabela, enquanto der tempo, eu vou tentar aqui fazer uma comparação para dar alguns exemplos dessas mudanças, né? Então, aqui nessa tabela, vou comparar o que a tradição religiosa cristã falava sobre alguns assuntos, o que o Espiritismo do século XIX falava, Kardec nos seus livros, refletindo as ciências da época, né? E depois, em síntese, como é que aquilo foi mudando a partir da ciência do século XX e XXI. Porque, não é? Nós temos que contextualizar, muitos pesquisadores estão fazendo isso hoje em outras áreas, né? Nós temos que contextualizar aquilo que Kardec colocava nas suas obras, mas não precisamos necessariamente parar ali. A gente pode considerar, com os mesmos critérios, considerar o que como a ciência se desenvolveu. Então, veja só alguns exemplos interessantes. Por exemplo, olha só. A tradição, né? Então, aqui eu tenho três colunas, né? A tradição judaico-cristã na esquerda, a ciência do século XIX, como Kardec colocou nas suas obras, no meio, e a ciência posterior, né? Séculos XX e XXI. Por exemplo, a igreja dizia que todas as espécies vivas, de seres vivos, tinham sido criadas por Deus, ok? Da mesma forma, na mesma forma que elas existem hoje. Então eles diziam, olha, Deus criou o cavalo lá nos 6 dias da criação, lá, 7 dias da criação, do jeitinho que ele é hoje, tá? Criou a baleia do jeitinho que ela é hoje, criou o elefante daquele jeito, criou o homem do jeito que é hoje. Todas as espécies seriam criadas desse jeito. Ora, isso pode ter funcionado como informação lá no começo, na formação da igreja cristã, mas
Já na época do século XIX, isso não era mais, não cabia mais, né? Mas olha que interessante. No Livro dos Espíritos, Kardec fala da geração espontânea. Tem a questão, se eu não me engano, questão 46, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, em que ele pergunta para os espíritos se as espécies, se existem, digamos, sementes para cada espécie na natureza e que são origem para os seres vivos, cada um da sua espécie. E os espíritos dizem mais ou menos que sim, mais ou menos que sim, né? Mas aí até Kardec pergunta, não, mas espera um pouquinho, mas se isso é verdade, por que que para o homem e para outras espécies, as próprias espécies vivas dão à luz aos seus filhotes, né? Aos seus descendentes? Aí os espíritos falam, não, é que com o tempo, as espécies foram absorvendo as sementes dentro de si, e aí não tinha mais necessidade de criação direta, né? Eles mesmos é que se reproduziam. Então ficou a coisa mais ou menos assim. Mas quando a gente vai para a Gênese, então, o Livro dos Espíritos, 1857, quando a gente vai para a Gênese, 1868, 11 anos depois, muda completamente, né? Lá ele vai dizer que a geração espontânea, se existir, ele já levanta a possibilidade de não ser assim, né? Se existir, só deve ter existido lá para os primeiros representantes de cada espécie. Lá no início, na criação, e agora não mais. Veja que interessante, né? Por quê? Porque as pesquisas estavam se desenvolvendo e já existia muito questionamento sobre a questão da geração espontânea. Além disso, né, Kardec já associa outra pesquisa que estava sendo feita em paralelo, que era a pesquisa da evolução das espécies. Já existiam muitas informações sobre a evolução das espécies, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, não é? A segunda edição foi em 1860. Em 1859, houve a publicação da Origem das Espécies, de Charles Darwin. Charles Darwin, não é? Nós sabemos que o trabalho de Charles Darwin, quando Charles Darwin fez a comunicação da sua conclusão pela origem das espécies, da seleção natural, do mecanismo de seleção natural, etc., né? Nós temos também o outro pesquisador, que era o Alfred Russel Wallace, que enviou um trabalho em que ele concluía mais ou menos a mesma coisa, né? Mesmo em princípio, sem estarem juntos, trabalhando juntos, mas eles tinham chegado numa concepção parecida e Kardec, então, já coloca isso na Gênese. É muito interessante. Olha lá, ele diz: cada espécie biológica é uma transformação da espécie imediatamente inferior. E aí ele fala: olha, se a gente pega lá a bolota, né? A bolota vai se transformando nisso, o outro vai se transformando nisso. E aí ele vai dizer, ele vai mostrando como as espécies vão, dando exemplos, né, de como as espécies vão se transformando e, e dizendo que o anel de ligação entre as espécies é muito diluído, que a gente pode não perceber ali na análise detalhada, mas no conjunto a gente percebe que existe essa transformação. E ele assume a conclusão do Darwin, que é essa, que todas as espécies tiveram, a rigor, né, um ancestral comum, inclusive a espécie humana. Isso é interessante, porque isso não tinha sido lançado em livro ainda, pelo Darwin. Já existiam alguns trabalhos que exploravam isso nesses últimos anos 60. Mas o Darwin, ele só vai publicar em 1871 um trabalho em que ele coloca efetivamente que o ser humano também progrediria por seleção natural e seleção sexual, né? Que ele também seria fruto do processo de evolução.
Isso é muito interessante. Mas a ciência progride. E aí, bem depois de Kardec, no século XX e XXI, né, nós tivemos aí a junção, nós tivemos ainda no século XIX as pesquisas do Gregor Mendel sobre genética, né, descobrir os genes, a transmissão dos genes, né, das características pelos genes, mas depois, no início do século, nos primeiros 30 anos aí mais ou menos, do século XX, a teoria evolucionista do Darwin foi trabalhada em conjunto com as ideias do Mendel, né? E se formou aí a chamada biologia evolucionária ou evolucionista, né? Que mostrava que sim, as espécies iam se transformando, mas a raiz da transformação era genética, né? E aí se começou a desenvolver técnicas de tentar mapear os componentes dos genes, se descobriu o DNA como a matriz, né, pela qual se transmitem as características do ascendente para o descendente, né? E se no final do século XX se criou o chamado projeto Genoma Humano. Genoma é exatamente a característica do DNA, né, da espécie. E quando se chegou no comecinho do século XXI, foi o projeto Genoma Humano foi dado como praticamente encerrado, né? Ou quase encerrado, e que já se tinha mais de 80, quase 90% do genoma humano mapeado, e aí se verificou, né? Muito mais do que aquilo que podia ser visto na época de Kardec, né? Que o genoma de uma pessoa difere cerca de 1% daquele de um chimpanzé, né? Então, se havia dúvida de que o ser humano tinha relação com os símios, essa dúvida a genética mostrou claramente, né? 1%, quer dizer, 99% igual o genoma do ser humano com o do chimpanzé e os outros símios também, né? E entre pessoas das mais diversas etnias e locais, etc., todos os genomas têm uma diferença de não mais do que 0,5% para qualquer outra pessoa humana na Terra, né? Então isso é muito interessante porque essa foi uma evidência, talvez a evidência científica mais forte, né? Que fez cair por terra todo o preconceito, toda a ideia de preconceito entre raças ou pessoas de coloração diferente, de etnias diferentes, etc., né? Tirou a base biológica. Existe ainda o preconceito, mas ele não tem mais argumento para, efetivamente, argumento científico, biológico, né? Para dizer, não, esse aqui é melhor que aquele, esse é mais evoluído, etc. Não tem mais sentido isso, né? Então, isso foi uma evolução que a ciência pós-Kardec fez e que tem, veja bem, né, uma consequência filosófica e moral, ética muito forte. Veja, não é só a ciência, quando Kardec estava fazendo, né, o espiritismo que tem consequências morais. A ciência de outras áreas também pode ter consequências éticas importantes, né? Outra coisa também, estou dando exemplos, né? A, a tradição judaico-cristã dizia que as espécies vivas foram criadas lá mais ou menos cerca de 4.000 anos antes da Era Comum, né? Hoje a gente fala Era Comum, não, antes de Cristo, porque nem todo mundo é cristão, nós sabemos, né? Então, de uma maneira mais isenta, né, que se usa hoje na ciência é a chamada Era Comum, né? Que começa no ano 1, né? Então, no ano 3760, segundo a cronologia da Bíblia, seria quando teria havido, antes da Era Comum, né? Teria havido a criação das espécies vivas, incluindo Adão e Eva, né? Quer dizer, incluindo os humanos. E será que foi isso mesmo, né? Na época de Kardec já existiam evidências da geologia,
pela análise das camadas geológicas, da paleontologia, pela análise dos fósseis, né? De que as espécies foram nascendo, foram aparecendo ao longo de várias eras, né? Apareciam em camadas geológicas diferentes, depois algumas desapareciam, outras apareciam novas, né? O que mostrava que algumas espécies se extinguiam e outras apareciam novas, né? Existia na época também alguns geólogos e paleontólogos que eram mais vinculados à igreja e que tentavam, de alguma maneira, compatibilizar, né, se é que era possível, o que a Bíblia dizia com aquilo que a ciência estava demonstrando. E aí falavam, não, mas então vai ver que Deus não criou só em 7 dias, ele criou em mais vezes. Então, né, se apareceu uma espécie nova, é porque Deus também criou ali. Então começaram a tentar dar uma adequada ali, um ajuste na ideia para dizer que Deus foi criando, né? Mas, na verdade, a ciência foi caminhando independente disso, né? Ah, existia a ideia de que os seres humanos teriam surgido já, né, há milhares de anos, isso pela análise das camadas geológicas, né? Avaliando, estimando o tempo para a formação das camadas, era tempo de muitos milhares de anos. E o ser humano, mesmo tendo lá quase no final do processo, também tinha milhares de anos até a superfície, né? E possivelmente a partir da evolução dos símios. Então, na época de Kardec, quando surgiu a ideia da evolução, a ciência pensava que o ser humano era uma evolução dos macacos, dos símios. E isso Kardec põe na Gênese. Ele tenta trabalhar a questão do preconceito. Ele fala, é, a veste não diz da importância do seu usuário, né? Um príncipe vestindo andrajos não deixa de ser príncipe. Então, se o espírito humano tivesse com o corpo de macaco, ele não deixava de ser espírito, etc., né? Mas por quê? Porque naquela época se achava que o homem podia ter vindo dos macacos, efetivamente, dos símios. Hoje a gente sabe que não foi bem assim, né? Que o que acontece é que os seres humanos, né, o Homo sapiens sapiens, teve aí a espécie Homo, né, teve várias subespécies e teve antepassados comuns com os símios. Símios, os orangotangos, os chimpanzés, os bonobos, etc., né? Teve antepassados comuns, mas que os sapiens sapiens, a nossa espécie, né, teria surgido há cerca de 150 mil, 200 mil anos atrás. Então veja como as coisas vão evoluindo e se completando, né? Outra coisa também, a concepção de matéria. Então, a tradição judaico-cristã dizia que a matéria era algo contínuo, que não existia átomos. Isso é uma visão lá desde o Aristóteles, que eles conservaram durante séculos, né? Porque o Aristóteles dizia assim: como é que Deus ia criar o vazio? O vazio não é digno de Deus. Deus não poderia criar o vazio. Então se criou uma espécie de ditado, né, no meio religioso, que dizia assim, que Deus tinha, que a natureza tinha horror ao vazio. A natureza, né? Como querer dizer Deus, né? Tinha horror ao vazio. E aí a igreja assumiu aquilo e a matéria era contínua e átomo não podia ter. Não quer dizer que não pudesse ter alguns eclesiásticos que tivessem talvez alguma ideia diferente, claro. Na época de Kardec, século XIX, já existiam aqueles pesquisadores, principalmente da área da química, né, que achavam que não, que achavam que a matéria era feita de átomos, né? Mas não eram todos que concordavam com isso. É muito interessante, os físicos não achavam isso. Os físicos achavam que átomo era uma coisa que ninguém via. Ninguém vê os átomos. Então isso é só uma concepção imaginária. O átomo era metafísico.
como o espírito, né? O espírito também ninguém vê, então o átomo também ninguém vê, era algo metafísico. Mas alguns achavam que sim, era a realidade, principalmente quem era da área química. E Kardec assume essa posição. Ele usa o conceito de átomo, de molécula, nos seus livros, em particular na Gênese, né? Quando ele vai falar de fluidos também, ele usa os conceitos da época, mesmo sabendo que nem todo mundo aceitava. A gente sabe que a aceitação real do átomo na matéria, né, só ocorreu no início do século XX. Quer dizer, mais de 50 anos depois de Kardec, né, que foi aceito que a matéria é feita de átomos. Hoje a gente sabe, né, que a matéria é feita de átomos, que os átomos têm elétrons, têm núcleos, né, e que tem um monte de partículas elementares conhecidas, entre elas, principalmente os fótons, os elétrons, os mesons, os neutrinos, os quarks, os bósons, e esses nomes todos que a gente hoje já conhece. Existe uma ciência que chama física de partículas elementares, né? Que aceita 17 entes fundamentais, como sendo aqueles de que seria feito todo o resto da matéria. Tudo que existe. 17 entes. Aí alguém vai falar, pô, mas aí a gente vê lá no Livro dos Espíritos que tudo vem do fluido universal, não é? Que o fluido primitivo é que deu origem a tudo. Tá, legal, veio tudo do fluido universal, mas você sabe do que era feito, do que é feito o fluido universal? Você sabe se o fluido universal é feito de um elemento só, ou é feito de vários? É o fluido universal, né? Então, se a gente pensar em 17 hoje, né? 17 elementos, considerar que nós temos 118 elementos na tabela periódica. Esses 118 elementos seriam feitos a partir desses 17 elementos. E todas as combinações, que são milhões, seriam feitas a partir de 17 elementos. Olha, que é um avanço. É um avanço, né? Você pegar tudo que você tem na natureza e dizer que tudo isso vem de 17 elementos, né? Então, coisas que foram evoluindo. A mesma coisa em relação ao vácuo. A natureza tem horror ao vazio. Os espíritos diziam lá para Kardec que não tem vazio no universo. Todo o espaço seria preenchido por um fluido, né, que eles chamavam éter, entre aspas, ou fluido universal, etc. A ciência depois de Kardec variou muito. Na época da virada do século XX, Einstein, né, e outros advogavam que não existia éter. Eles concluíram a partir de alguns experimentos ali que não existia nada, não tinha nada, não precisava ter nada no espaço. Mas interessante é que o próprio Einstein, 20 anos depois, quando ele estava desenvolvendo a teoria da relatividade geral, ele voltou e falou: não, agora eu mudei minha ideia. Acho que precisa sim. Precisa ter algo preenchendo o universo. Vamos chamar do que for, talvez um éter. E hoje em dia existe o que se chama, dentro da teoria quântica, o vácuo quântico, que é assim, o universo é vazio, mas a cada momento estão sendo criados e destruídos partículas e radiações. Criadas, quer dizer, criadas assim, aparecem e desaparecem, aparecem e desaparecem. Na média, é como se não existissem. Que quando a gente diz assim, quando aparece é positivo, quando desaparece é negativo, na média é zero, é como se não existisse. Mas existem provas de que há uma criação, uma destruição contínua, né? Então, são várias coisas. Aqui eu coloquei algumas, o nosso tempo aí avançou, mas só para dizer que também mudou isso em relação ao tempo que a Terra foi criada, ao tempo que o universo foi criado, que se dizia 4.000 anos e depois foi evoluindo para chegar em bilhões, né? Na época de Kardec era milhões
depois hoje bilhões. O fato de que pode ter vida em outros mundos também, né? Aí eu já nem entrei muito, mesmo no preparo aqui, porque o Alexandre Cardia, né, já também explorou bastante essa questão da vida fora da Terra, né? Então, tem bastante material aí no trabalho dele, eu também coloquei alguma coisa. E outras coisas muito interessantes, só para citar, né? Coisas de astronomia, né? O espírito Galileu, lá na Gênese, né? Falando que a Lua gira em torno da Terra com face fixa. Tem uma teoria que ele põe lá, né? Dizendo que a Lua é como se fosse o João Bobo, assim, é como se fosse aquele boneco que tem uma base mais pesada, né? Como se a Lua tivesse uma base mais pesada, e essa base mais pesada é que ficaria de frente para a Terra e girando em volta dela. Ele dizia que era isso que explicaria por que que só tem uma face sempre voltada da Lua para a Terra. É porque ela teria a parte mais pesada dela voltada para a Terra. O espírito Galileu, ele fala isso lá na Gênesis. Mas aí Kardec coloca, e aí é muito interessante, ele põe uma observação assim: achei muito legal essa teoria original, ninguém explicou diferente, mas, por enquanto, vamos considerar como hipótese, né? Como hipótese até o momento em que se tenha uma evidência clara, visual, ele fala isso, até que se observe, né? E o interessante é que no século XX e XXI tivemos várias evidências diretas, né? Pessoas chegaram na Lua, né? Astronautas chegaram lá. E recentemente uma aeronave chinesa, né, pousou no lado oculto da Lua e mostrou que é igualzinho, é do mesmo tipo da Lua. Então, hoje a gente sabe que a Lua tem rotação, ela não está parada no espaço só transladando, ela gira em torno dela e gira em torno da Terra. Só que o período de rotação é igual ao período de translação. Então, à medida que ela vai rodando na Terra, ela vai girando também. Então, a face dela sempre fica, mostra a mesma face. Não porque está parada, mas porque ela gira no mesmo tempo que ela está transladando. É muito interessante, é um sincronismo, né, entre rotação e translação. Bom, e aí outras tantas coisas, né? Mas só para concluir, Kardec, então, foi um homem em sintonia com o seu tempo, com as questões científicas, filosóficas, sociais, né? Ah, mas os espíritos, os espíritos falavam para ele, né, que não era papel deles falar para as pessoas sobre o que eles mesmos podiam pesquisar. Eles falavam, não, pera, é vocês que têm que pesquisar essas coisas. Quando te perguntava coisas sobre astronomia, né? Sobre biologia, eles falavam, não, vocês que têm que pesquisar, né? E quando eles se manifestavam em relação a essas questões científicas, eles ficavam no limite da ciência da época. Então é interessante falar, mas como assim? O espírito da verdade não estava lá coordenando o trabalho de Kardec? Como é que ele fala em geração espontânea se 30 anos depois, 20 anos depois, a geração espontânea foi derrubada, né? Por quê? Porque os espíritos falavam segundo a ciência da época. Eles não queriam falar uma coisa que a ciência não tinha a menor base, porque aí ia ficar uma coisa no ar, ia ficar uma coisa sem sentido no ar, né? Como uma revelação sem base. E outra coisa, né, que Kardec mostrou, é que os espíritos, não é porque eles desencarnaram que eles passam a conhecer tudo. Quer dizer, não é porque eles passaram por lá de lá, então agora eles já têm todo o segredo do universo. Não é bem assim, né? Então, a atitude, para finalizar, né? A atitude de Allan Kardec é essa atitude de análise, de seleção das informações e de acompanhar a ciência, é um exemplo daquela que ele recomendava para os seguidores do Espiritismo de todas as épocas. Primeiro, sintonia com atualizações científicas. O Espiritismo caminha com a ciência. Até onde a ciência vai?
Depois ele continua, mas caminha com a ciência. E lembrar, né? Isso é importante para nós aqui no Brasil, né? Que a opinião dos espíritos são opiniões dos espíritos, são hipóteses, né? E essas hipóteses podem ter validade, mas precisa ser confirmada, não é? Não é a verdade em si, né? Avancei um pouquinho. Não tem problema, muito bom. Já temos alguns comentários e perguntas aqui para que Opa, você complemente. O primeiro é justamente no sentido do final da sua apresentação aí, das hipóteses. Eu vou ler aqui então. Para Kardec, a partir de suas observações dos fenômenos extrafísicos, a existência dos espíritos era fato positivo, fatos mediúnicos, algo nunca reconhecido pela ciência oficial. Hoje, num diálogo possível com as ciências naturais, podemos falar em teoria espírita ou admitir que a existência dos espíritos deve ser entendida como elemento de crença? ótima pergunta. Ótima pergunta. Claro, o modo como se aceitavam verdades científicas na época de Kardec não é exatamente o mesmo modo que a ciência de hoje aceita, não é? Kardec, quando a gente lê, por exemplo, os primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, né? Kardec ele vai argumentar bastante a respeito do porquê ele considerava que existiam evidências suficientes para a existência dos espíritos. Um dos primeiros capítulos é Há espíritos, né? E ele vai, porque para falar de mediunidade, sem espírito ficava difícil. Então ele vai analisar aquilo e ele elenca uma série de evidências, são evidências, não dá para desconsiderar, não é? Que ele obteve e outros obtiveram também, a favor da existência dos espíritos. Mas é claro que ainda, do ponto de vista do que as ciências naturais de hoje, né, e não só as naturais, né, hoje os critérios que se usa, né, talvez não seja totalmente suficiente, né, para o cientista que não fez aquelas pesquisas ou que não seguiu aquele caminho, né, se convencer a respeito disso. Então, acredito que não teria demérito nenhum a gente falar em uma teoria espírita, porque de fato não é? Quando a gente fala, as pessoas na época de Kardec, eu trabalho com física, né? Era muito interessante no século XIX, quando se descobriu que a luz era uma onda, e tinha evidência experimental para isso, né? Havia muitos cientistas famosos das sociedades científicas que ficaram muito alucinados com aquilo. E eles eram partidários da ideia do Newton, de um século e meio antes, que a luz era feita de partículas. E eles escreviam, eles diziam assim, eles ameaçavam os que estavam adotando, aceitando a ideia de onda, dizendo assim: você está aceitando que a luz é onda? Você acha que quando você morrer, você vai para onde? Eles ameaçavam, falavam: você vai para o inferno. Como dizer assim, quem discordar do Newton vai para o inferno. Isso acontece também na ciência de hoje, né? Com outros termos, existem aqueles ainda que têm o seu ponto de vista e não abrem mão, mas existem hoje outras evidências, além daquelas de Kardec, que também são favoráveis à existência dos espíritos, né? As EQMs, por exemplo, são coisas mais recentes, né? Ricardo, falando como físico, então, aproveitando essa tua resposta, partícula e onda são faces diferentes da mesma moeda? São modos de interpretar a natureza a partir de fenômenos é, que você experiencia, né? Não dá para dizer assim, olha, a moeda tem uma face onda, uma face partícula, porque a coisa é assim, se você fizer um experimento com a luz, ou com uma partícula, né? Se você fizer um experimento que só permite
observar características de onda, a luz vai aparecer como onda. Se você fizer um experimento que só permite aparecer coisas corpusculares, características corpusculares, ela vai se manifestar como corpúsculo. Mas não existe um experimento que consiga manifestar ao mesmo tempo as duas características. É o modo como você constrói o equipamento que faz manifestar uma coisa ou faz outra. Entende? E aí você teoriza, bom, se ora se manifesta assim, ora se manifesta assim, bom, então deve ser alguma coisa que tem os dois comportamentos, ou será um terceiro, né? Alguma coisa mais geral. Muito bem, eu vou aproveitar essa resposta para a próxima pergunta. Vamos lá. É possível entender o espiritismo pelos métodos das ciências exatas, com experiências passíveis de serem repetidas em certas condições? Ou apenas pelos métodos interpretativos e qualitativos das ciências humanas? Em outras palavras, seria possível hoje uma aproximação do espiritismo com as ciências exatas ou nos faltam meios, sejam orgânicos ou tecnológicos para isso? Pois as ciências chamadas exatas, né, que não são exatas, na verdade, mas enfim, as ciências da natureza, né, elas têm um modo de encarar diferente, né? Elas lidam com seres com coisas, com situações de coisas que não pensam, que não têm vontade própria, né? Então eu posso testar a lei da gravidade como eu quiser, no meu laboratório, fora do meu laboratório, com equipamentos mais ou menos aperfeiçoados, e o resultado que eu vou obter, a menos da precisão do resultado, é sempre mais ou menos aquele. Não tem, eu posso testar da forma que for, né? Claro que eu tenho que criar, mesmo, apesar disso, eu tenho que criar condições para que aquilo aconteça. Quer dizer, eu não posso, eu vou falar assim, ó, estou segurando essa caneca, eu quero observar a gravidade agora. Eu tenho que deixá-la cair, né? Para poder observar a gravidade. Eu tenho que ter alguma condição. Então, nesse aspecto, da mesma maneira, eu entendo que Kardec considerava que os fenômenos espíritas eram fenômenos de observação. Você tinha que criar condições para que eles acontecessem. Algumas condições. Mas você, diferentemente das ciências naturais, não conseguia garantir que eles iam acontecer do jeito que você imaginava, porque estava lidando com inteligências que tinham vontade própria, etc. Mas nós sabemos que muita gente das ciências exatas, né, vamos dizer assim, depois de Kardec, fez experimentos com médiums, etc. Né? William Crookes, por exemplo, William Crookes era um cientista renomado. Ao mesmo tempo que ele estava descobrindo o talho, estava descobrindo os raios catódicos, etc., ele estava pesquisando lá o Daniel Douglas Home, a senhorita Fox, etc., né? E ele usava equipamentos, inclusive, nos livros que a gente tem acesso, usava equipamentos usados em laboratório. Eles falaram, mas ele não estava em universidade. Não, a maior parte dos cientistas naquela época não estava em universidade. Ele tinha um laboratório em casa. Muitos tinham um laboratório em casa, né? Então ele fazia em casa com todo rigor. Então é possível, é possível. Agora, claro, o que você vai obter com isso? Você vai obter aquilo que você está procurando. Eu quero medir a força que o ectoplasma faz para fazer a levitação de uma mesa. Se eu tiver um equipamento que permite fazer isso, eu vou medir a força. Agora, esse equipamento não vai me dizer se aquilo era combinação do quê, se o espírito fazia aquilo, se era por vontade, se não era o equipamento, não me dá essa informação. Aí eu tenho que ir para um outro tipo de análise. Mas não que invalide, né? Só que foca o tipo de informação que você pode ter, né? Tudo bem. Dado ao tempo, vamos à última pergunta vinda do YouTube.
Nosso querido Salomão Benchaia pergunta. Abraço, Salomão. Abraço. Como estudar o Espiritismo, que é do século XIX, nos centros espíritas, sem contrariar os conhecimentos hoje existentes? Afinal, muitas informações contidas na obra de Kardec não são mais corroboradas pela ciência contemporânea. Tu até nos deu alguns exemplos disso, né? O tempo impediu que tu mostrasse todos, mas já nos deu alguns exemplos ali disso, né, Ricardo? Eu tenho um artigo que eu publiquei o ano passado, que saiu na revista Horizonte, daquele dossiê Allan Kardec, né, teve vários autores que publicaram, era exatamente sobre isso que eu estou colocando aqui, né? E tem mais exemplos. Mas o que o Salomão está colocando é a realidade de uma boa parte das casas, né? Por exemplo, eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Aí eu chego num capítulo, que eu acho que, se eu não me engano, é o capítulo 10 da, da segunda parte, que chama-se Os Três Reinos. Os Três Reinos, né? Aí eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Veja, se eu for começar a estudar esse capítulo e eu bater o martelo de que na natureza existem três reinos, as pessoas que estudam no ensino médio vão olhar e falar, não, por favor, não dá para isso, não é? Porque as pessoas hoje no colégio, né, no ensino médio, aprendem que a natureza hoje pode ser classificada com 5 ou 6 reinos. E não tem reino mineral. Reino mineral foi descartado logo depois de Kardec, que não é vivo, né? Foi descartado. Então, quer dizer, eu acho que é claro, nós vivemos num país, no caso do Brasil, né, em que a realidade educacional é muito variada e muitas vezes independente do próprio esforço da pessoa. Não dá para dizer que é só devido ao esforço, né? A pessoa às vezes não teve acesso, etc. Mas o ideal seria, né, que a gente pudesse estar, para cada assunto que toca com alguma ciência, que a gente pudesse estar procurando também o que é que já se descobriu depois de Kardec, o que é que mudou depois de Kardec, para a gente poder mostrar, olha, naquela época ele estava usando a ciência top de linha. O que ele falava era o top da ciência naquela época. Mas hoje em dia não é mais. Então, se eu for seguir o exemplo dele, se ele hoje fosse falar aquilo, se ele hoje fosse falar daquela forma, ele iria falar outras coisas, ele ia usar o top da ciência atual, não da do século XIX, não é? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter, na medida do possível, ter alerta. Agora, se a gente for querer, né, como muitos fazem, né, bater o martelo, não. O que Kardec disse, com as mesmas letras, com as mesmas coisas, é isso, imutável. Aí vira a Bíblia, né? Aí é complicado, né? Na verdade, a gente tem um ex-presidente da casa, o Donarson, ele fala, citando o Donarson aqui, que não é uma máquina do tempo. Estudar o Espiritismo não é como a gente entrar numa máquina do tempo de volta para o século XIX, não pode ser, né? A gente fica, vamos estudar Espiritismo, vamos pegar as obras lá como era a ciência no século XIX, mais ou menos isso, né? A gente tem que sempre É. buscar trazer aqueles conceitos para o dia a dia, para a atualidade, né? Tentar atualizar dentro do possível essas relações de fronteira. Mas, muito bom o papo, estamos sob o horário. Então, eu gostaria de passar para o Ricardo fazer seu encerramento, suas palavras finais, suas despedidas, enfim. Obrigado, Beto. Eu só tenho que agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês de novo, né? Matar um pouco as saudades aí de estar aí com o pessoal do CCEPA, mesmo que virtualmente, né? Agradecer aí o convite e dizer que, lógico, que isso que a gente está discutindo aqui está longe de se esgotar, né? Tem muito mais gente que fez e faz outras pesquisas mesmo nessa área, muito mais profundas, né? E mais, pelo menos, para que a gente se toque, né? E tenha esse olhar de pensar, não, nós precisamos
fazer com que o espiritismo seja atrativo para as pessoas, aliás, inclusive, né, para os jovens que aí que vão para as universidades, que têm alguma formação e informação muito maior, às vezes, do que outros que pessoas de mais idade hoje em dia, né? Precisamos falar, o espiritismo, ele, afinal, né? Ele é útil para o século XXI ou não? Ou ele é só algo para ficar na estante como uma lembrança, né? A gente tem que procurar tentar se atualizar e enxergar o que ele tem de rico para poder realmente ele fazer o seu papel, né? Acho que seria a vontade de Kardec, imagina, né? Bem, Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Espero que aceite outros, que serão feitos com certeza. Eu quero agradecer a presença no online ali no YouTube, pelo menos os que eu vi que comentaram, né? Eu posso citar os que comentaram, que é os que aparecem para mim. Os que estão só assistindo sem comentar, não tem como adivinhar, só mediunicamente. Mas é o Salomão, a Lavínia, a Vera, o Rodolfo assistindo lá do Uruguai, a Jaqueline assistindo hoje no dia do aniversário dela. Parabéns, feliz aniversário, Jaque. Obrigado por nos prestigiar na noite de hoje. Sábado que vem, dia 2 de agosto, estaremos aqui então com Alexandre Cardia Machado, né? O Ricardo até citou ele hoje aqui. O tema do Alexandre na semana que vem vai ser De onde viemos e a busca por outros planetas habitados. Tema quente. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite, um bom final de semana para vocês e até a próxima. Nos vemos no próximo sábado. Muita gratidão. Boa noite para todos.